Aprovada pelo Congresso, a proposta de produção, distribuição e uso da fosfoetanolamina sintética foi encaminhada para a sanção presidencial. Um dos incentivadores e precursor na divulgação do uso da substância, conhecida popularmente como a pílula do câncer, o deputado estadual cachoeirense Marlon Santos aguarda pela sanção presidencial e defende que sejam mantidas as pesquisas e a posterior liberação do sintético como medicamento, o que ainda não se concretizou. Conversamos com o deputado, que está no Paraná, por telefone. Deputado, nós queríamos ver em que pé está a situação da fosfamina aqui no estado, né? Teve um acordo de cooperação assinado com o Lafergs e depois nós não tivemos mais nenhuma notícia a respeito disso. Quero saber como estão as tratativas. Ok. Nesse momento a gente aguarda a sanção da presidente Dilma para legalizar de vez a questão da confecção da fosfetanolamina no Brasil, uma vez que houveram vários empecilhos tentando impedir a produção no estado. Agora estamos atrás também da renovação do acordo feito com o Estado, posteriormente a essa sanção. A sanção pode ser tácita ou pode ser explícita da presidente. Eu acho que até vai ser tácita, no sentido de que vai silenciar e aí vai valer aquela proposição feita pelo Senado e pela Câmara. Deputado, qual é a sua expectativa com relação ao posicionamento da presidente? O projeto deixa tudo muito em aberto, sem fiscalização, sem alguma amarração no sentido de vigilância aos locais que poderão ser produzidos essa substância. Qual é a sua expectativa nesse sentido? Os estados depois poderiam regulamentar de uma forma mais engessadinha aí essa questão da vigilância ou da forma que está produzida a lei, ela contempla as suas expectativas? Na verdade, existe lei já para vigilância, então não precisa haver uma outra lei para vigilância específica da fosfetanolamina, porque não existe a liberação legal e oficial, que é o que se busca. A questão da liberação ou do engessamento por conta dos estados não vai ter nenhum empecilho a partir do momento em que seja feito dentro dos estados legais. A outra coisa, não é qualquer laboratório que sairá fabricando, afinal de contas tem que ter a parceria dos pesquisadores e detentores da patente, senão seria inócuo e ilegal qualquer fabricação. Então é uma maneira simplificada, porque a substância também já comprovadamente se sabe que ela não é tóxica, e, enfim, mas não pode ser fabricado sem a parceria com os pesquisadores. Deputado, de que forma é possível afirmar que não existe toxicidade na substância? Na verdade, até onde se sabe, os estudos não comprovam nem contestam a eficácia dessa substância, né? Nós não temos ainda um estudo mais completo com humanos. Não existe estudo nesse sentido. O que acontece é o seguinte: todos os estudos, inclusive internacionais, sobre a fosfetanolamina comprovam que ela é eficaz contra o câncer. O grande problema da fosfetanolamina é que o Ministério de Ciência e Tecnologia, da maneira mais idiota que se possa esperar de um ministério idiota, conseguiu fazer um tipo de laudo contemplando interesses financeiros de um grupo que sequer estudou a fosfetanolamina. Então não aconteceu, na verdade, a pesquisa sobre a fosfo. O que aconteceu, na verdade, foi um surrupiamento da verdade em função de um jogo de interesses. Não tem nada a ver com a fosfetanolamina sintética feita pelos pesquisadores. E esses estudos, eles existem na sua supremacia. Não só em divulgações feitas internacionalmente, mas inclusive estudos internacionais independentes, como feito, por exemplo, pela Sociedade Real de Química dos Estados Unidos, que demonstra que, a começar pelo câncer leucêmico, a fosfetanolamina é completamente ativa e é a principal molécula no combate a ele. Agora, o Brasil fez um jogo macabro dos interesses corporativos. Aquilo que foi feito pelo Ministério de Ciência e Tecnologia foi uma aberração e já foi contestada isso aí no Senado pelos próprios cientistas que afirmam categoricamente que o que foi analisado não foram as cápsulas da USP. Eles pegaram qualquer outra coisa para analisar na tentativa de desmerecer a fosfetanolamina sintética. Tentar desmerecer a substância. Nós temos uma lei específica de sanitarismo. Não precisa constar na lei de liberação da fosfetanolamina toda a lei sobre vigilância sanitária de novo. Nós já temos forma de regular essa produção. Não é preciso constar na liberação. Também não é preciso dizer na lei que tem que ter o aval dos pesquisadores e detentores da patente, porque aí entra dentro do direito
dos direitos reservados de marcas e patentes. Quer dizer, a legislação tem para tudo. Essa legislação, ela especificamente autoriza e legaliza a produção e o consumo, nada além disso. E essa fosfoetanolamina sintética, ela já está sob patente dos pesquisadores que o senhor trouxe até o Estado? Ela já existe, a patente está reivindicada, não foi feita nenhuma oposição a isso, a patente, portanto, é deles, aí depende deles também a questão de, coerentemente, assinar qualquer termo de parceria com algum laboratório que tenha capacidade legal de produzir a substância, nada além disso. Pois é, eu questionei novamente, deputado, porque a informação que nós temos direto do Lafegs é que o termo de cooperação foi assinado e que as pesquisas e o processo todo não evoluiu por conta da falta de contato dos pesquisadores de São Paulo para cá, que não encaminharam mais documentações, não encaminharam as amostras. A verdade é que não havia condição nenhuma de fabricação com a legislação, com o governo federal em cima, tentando atrapalhar de toda maneira para que isso não acontecesse, como de fato vocês acompanharam desde o começo e viram que a ideia era já produzir isso imediatamente após a assinatura do termo. Mas depois começaram uma série de ameaças e uma série de perseguições, inclusive, no sentido de que teria que haver a liberação legalizadamente. Então, ambos os lados, na verdade, retraíram. Não adiantava mandar substância, não adiantava mandar a fórmula para cá, se não ia poder legalmente fazer a pesquisa e legalmente colocar o produto também à disposição da população. Que tipo de ameaças, deputado, aconteceram, principalmente com o químico responsável, alguma coisa nessa ordem? A ameaça não é nenhum tipo de segredo. Acontece que o próprio Conselho de Oncologia ameaçou médicos, inclusive, de serem processados e perder registros, caso acontecesse a indicação da fosfetanolamina. Qual é a medida agora, então, para acelerar essa situação? Porque se houver a sanção, as coisas parecem caminhar mais tranquilamente. Mas se houver o veto, qual é o caminho? Refazer o termo de parceria entre o Lafeg e os pesquisadores e apoiar. Acredito que vai ficar entre 3 e 4 laboratórios no Brasil fabricando a fosfetanolamina sintética liberada a fórmula pelos pesquisadores. Embora defendendo que a produção da substância será controlada por legislação sanitária que regulamenta a manufatura de medicamentos e suplementos, a proposta aprovada pelo Congresso Nacional não exige que os laboratórios tenham licença específica para produzir a fosfo. Marlon afirma que convênio com os químicos paulistas será necessário para a produção da medicação. Uma emenda de autoria do senador Humberto Costa, determinando que a autorização para a produção se daria em caráter precário e excepcional, até que estudos clínicos determinassem a eficácia e segurança do produto como medicamento, o que disciplinaria essa forma de produção indiscriminada, não foi aprovada. Chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Vita, em Curitiba, o médico Evânios Weirman tem posição contrária ao uso da substância sem a conclusão dos testes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Pois então, qual é a sua posição sobre o uso dessa substância no tratamento do câncer? Então, assim, a posição, na verdade, não é uma posição pessoal, só claro que denota uma posição pessoal, mas ela reflete, na verdade, a posição de outras sociedades científicas também, inclusive da sociedade da qual eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Na verdade, a utilização e a liberação da fosfetanolamina acaba sendo uma perversão de todo um sistema científico. Com relação aos efeitos que o senhor relata num dos estudos a respeito da talidomida, que também foi uma medicação utilizada de forma não completamente testada a princípio, para o tratamento de gestantes com enjoos, enfim, e resultou no nascimento de fetos com deficiências. Seria um risco o uso da fosfoetanolamina nesse mesmo sentido? Então, na verdade, assim, a fosfetanolamina é uma substância que já existe no nosso corpo de uma forma natural. Então, provavelmente, ela não gerará tanto transtorno quanto a talidomida, porque, na verdade, quando eu estou repondo a fosfetanolamina na pessoa, eu estou querendo obter doses mais altas da medicação. Então, dificilmente nós vamos ter toxicidades tão graves. Então, o grande problema da gente utilizar uma droga sem saber efetivamente como ela vai reagir no corpo é que tipo de interação ela pode causar, por exemplo, com o medicamento de diabetes que o paciente está tomando, ou com a quimioterapia que o paciente está recebendo para o câncer, que é um tratamento já estabelecido. O que ela pode gerar de interações? Como é que o Brasil fica aos olhos da comunidade internacional científica em que se entende
que a partir de agora no Brasil se pode aprovar drogas sem que se sejam feitos qualquer espécie de estudos, né, no Brasil. Fora isso, o precedente que isso pode causar. A partir de agora, qualquer pessoa pode embalar qualquer coisa e falar que cura uma doença, e a partir de agora não se há necessidade mais de estudar em humanos os remédios, ou seja, a gravidade da jurisprudência, do precedente que se abre numa situação como essa é tão grave que certamente a imagem científica do Brasil vai ficar extremamente, não só dentro da própria nação, mas certamente aos olhos de toda a comunidade internacional. Doutor Evânios, o senhor cita inclusive a imunoterapia como uma alternativa aí que está se estabelecendo, o que significa dizer então que talvez não seja uma resistência a alternativas que não as drogas éticas já consolidadas no tratamento do câncer, mas realmente um resguardo sobre as possibilidades do uso da fosfoetanolamina com segurança. O senhor, por acaso, já conheceu algum paciente que fez uso dessa substância, acompanha algum paciente que tenha optado por conciliar o tratamento ético, que é a químio ou as radioterapias, com a fosfoetanolamina? Sim, eu já tive pacientes que já acompanharam com a fosfoetanolamina e foram pacientes que, assim, essa que é a grande situação que eu acho que acabou gerando isso na fosfoetanolamina. Você tem pacientes que tomaram fosfoetanolamina e realmente foram bem com o medicamento, como talvez um placebo também o iria, então o fizesse. O grande problema é que os casos que acabam indo para a mídia são os casos de sucesso, então está acontecendo um viés de seleção, ou seja, todos os casos que aparecem na televisão, ou que parecem reportados, são de pacientes que utilizaram a medicação e eventualmente tiveram sucesso, mas provavelmente para cada paciente em que aconteceu um sucesso, aconteceu um outro número maior de pacientes que provavelmente não tiveram qualquer atuação. Nós temos hoje grandes inovações chegando na oncologia, dentre as quais a imunoterapia, né? E com resultados realmente fantásticos, com resultados realmente muito bons e que podem ser uma nova vertente de tratamento. Hoje é o prazo final para o pronunciamento da presidenta sobre a sanção ou o veto desta liberação através do projeto, né, já aprovado pelo Congresso. A partir do momento em que ela pode se pronunciar, vetando ou até aprovando, ou ela pode simplesmente silenciar e tacitamente esse projeto será promulgado, né, aprovado. Qual é o posicionamento da Sociedade Brasileira de Oncologia com cada uma dessas possibilidades? Então, ou seja, na verdade, a partir do momento, vamos pensar no melhor cenário, que seria o cenário mais ideal, que seria o da não aprovação. Ou seja, a partir do momento que essa droga não for aprovada, o que vai acontecer em última instância é que nós não teremos uma distribuição de drogas no Brasil, mas certamente continuarão os estudos referente a ela, ou seja, os estudos não serão proibidos e pelo contrário, nós queremos fazê-lo, nós queremos provar se essa droga realmente é eficaz. Então, ou seja, os estudos continuarão de uma maneira correta, de uma maneira científica, de uma maneira adequada. Diante de uma aprovação, ou seja, se ela não criar nenhum veto sobre essa lei e essa droga puder ser distribuída no Brasil, o que vai acontecer é que vão se precisar de duas questões: de uma receita médica, de uma prescrição médica e de um termo de consentimento em que o paciente se responsabilize por todos os efeitos que eventualmente aquela droga gerará. Se eles passarem mal com o medicamento, quem vai se responsabilizar por uma situação assumindo integralmente isso? Então, ou seja, nós certamente teríamos uma situação no país bastante caótica, porque é uma situação nova, nunca aconteceu no país uma situação como essa, de uma droga, de um paciente ter um acesso a um medicamento que não tenha sido pelo menos passado por um estudo de fase 1, que determinou a segurança dela, e certamente vai gerar um desconforto muito grande na classe médica. Então eu acho que isso será uma situação realmente inédita e nós teremos aí muito o que vivenciar ainda se uma situação como essa realmente vier a cabo. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua disponibilidade e vamos aguardar então o desfecho desse procedimento todo aí nas vias políticas, né, e também na área científica. Uma boa tarde.